Apareceu um vídeo pra mim de uma moça rindo, rindo muito. E atrás tem uma voz de um homem falando: você tem cheiro de merda, você tá com cheiro de cocô. Um negócio mais ou menos assim. E ela rindo, rindo, só que não é aquela risada de engraçado mesmo, é aquela risada de nervoso, sabe? Quem tá falando com ela é o chefe. Eles estão numa discussão dentro da sala, uma reunião, e ele acabou perdendo a cabeça. E tá falando horrores pra menina. Alguma coisa assim de cheiro de merda, um negócio assim. O que aconteceu? Bom, ela gravou vídeo explicando tudo, porque eles tiveram uma briga, tiveram uma discussão, porque ele tem o hábito de humilhar os funcionários. Ela vai contar com detalhes o que aconteceu dentro dessa empresa, ao ponto dela gravar ele falando que ela cheira merda. Que babado. Só pra lembrar vocês, aqui a sala onde eu tô é a minha loja. A gente tá dentro de uma empresa e lá, cruzando aquela porta ali, estamos com costureiras e funcionário e vamos entender, porque nunca aconteceu isso aqui dentro. Mas nunca. Não, aqui não. Não. Então vamos entender, gente. Porque agora a gente vai analisar uma empresa tendo uma visão de uma outra empresa. Porque eu tô dentro da minha sala, inclusive. Vamos começar? Olá, meninos e meninas. Hoje estamos aqui, gente, tô trocando de sala, agora eu tô na minha loja. Eu falei pra vocês que eu ia colocar minha placa de 1 milhão. Ó aqui, ó. Falei pra vocês que eu ia botar ela aqui do lado, mas o Renan tá muito ocupado pra fazer. Estou mostrando ela de novo. Pra quem não viu o vídeo de ontem, não viu essa explicação, eu mostro de novo, que a gente tá trocando de sala. Agora eu trouxe aqui pra essa sala, né? O Pedro tá aqui com a gente, enfim. A gente agora tá trocando o cenário. E aí eu vou colocar minhas plaquinhas aqui pra não ficar esse vazio, mas calma em breve, gente. Enquanto isso, estamos numa pegada meio improvisada, né? Então, bom dia. Mas lembrando vocês, eu não tô em casa. Tô agora na empresa, gente. Então, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal, que estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira. E galera, não esqueçam também de visitar minha loja online, que é exatamente onde eu tô. Eu tô onde eu trabalho. Minha loja online, onde vocês vão encontrar franjas de cetim, toucas de cetim, toalhas de microfibra, antifrizz, hobbies de cetim para você ficar bem confortável na sua casa. Não percam a oportunidade de estar rolando desconto lá e você usa o cupom que está aqui na tela, você consegue acumular com os descontos. Os hobbies estão de volta em várias cores, gente, bem confortáveis e o valor deles você consegue usar o cupom e ter desconto. Também temos kits promocionais, xuxinhas de cetim, tudo para você ficar com mais day after, seu cabelo ali ficar com mais day after. Inclusive eu tô aqui, ó, dentro dessa loja que eu mostrei para vocês, gente. Então eu falei para vocês que agora somos nós que confeccionamos. As costureiras estão na outra sala, costurando o quê? Os hobbies de cetim, as fronhas de cetim, que a gente mostra aqui no canal. E me segue no Instagram também, galera, porque lá eu mostro para vocês a confecção. Lá no meu Instagram, no Instagram da loja, da Niali, eu sempre mostro para vocês a produção, eu mostro a galera. Então, vai lá para vocês acompanharem tudo. Mas caso vocês tenham interesse nos nossos produtos, usa o cupom que tá aqui na tela e o link tá na descrição. Vamos lá, gente. Essa moça, então, apareceu para mim, mostrou, ela filmou o chefe ofendendo ela rindo da cara do chefe. Eu vou explicar até pra vocês, porque o pessoal não gostou dela ter rido. E aparece também ela explicando o que aconteceu e ela até rebatendo alguns comentários sobre o fato dela ter rido. Eu separei todos os vídeos pra vocês, pra gente entender o que aconteceu. Sem enrolação, então, vamos pro quadradinho, gente, pra podermos abrir os vídeos. Essa moça que vai contar a história dela pra gente é a Jenny Galvão. Então, ela gravou 3 vídeos mostrando a situação dela com o chefe. E ela vai contar tudo, ela vai contar, inclusive, como foi a entrada dela na empresa, que ela já viu outros funcionários sofrendo constrangimento. Vamos entender. Bom, trabalhei pouco tempo, né, como CLT numa clínica odontológica. Eu entrei lá por indicação de uma amiga minha e até então parecia tudo tranquilo. No comecinho, eles eram, assim, umas pessoas adoráveis, né? Ele e a esposa dele, que eram os donos da clínica, pareciam ser pessoas muito maravilhosas, pessoas super tranquilas, pessoas que respeitam o limite umas das outras. Eram pessoas cristãs até então, que era o que eles diziam, que frequentavam a igreja e tudo mais. Mas frequentar a igreja não quer dizer nada, né? Pois queria até o diabo. O que aconteceu foi que, passando algumas semanas trabalhando naquele lugar, aquele manicômio, as coisas já começaram a se revelar. Como eu era nova lá, eu tava aprendendo, então aconteciam alguns erros. Eu não trabalhava sozinha, trabalhava eu e mais uma pessoa. E tinha uma outra enviada, abençoada do Senhor, que atrapalhava a gente. Não dava pra saber quem fazia coisa errada, porque era um monte de gente mexendo. Detalhe, eu era recepcionista, tá? E a outra recepcionista também entrou junto comigo. Então, assim, as duas faziam coisa errada. Então, era muito difícil de saber quem fez coisa errada. Um belo dia, a gente acabou se embananando lá naquelas próteses, né, que é a dentadura, porque era uma clínica odontológica, então a gente se embananou, porque a gente tinha que mandar essas próteses
pro laboratório pra fazer, né, os dentes, a cor do dente e tudo mais. A gente se embananou com uma que nem chegou a ir pro médico e já tava indo pro laboratório de novo. E aí, esse dentista, que era o dono da clínica, ficou louco e ameaçou me bater. Gente, eu fiquei incrédula. Eu fiquei incrédula no que eu tava escutando, que ele falou que ele ia me bater com o celular dele, que ele ia tacar o celular em mim. E eu fiquei assim, olhando pra cara dele, pensando, meu, não é possível que você tá tendo coragem de falar isso pra uma funcionária. E aí, naquele dia, assim, acabou. Aí eu já sabia que eu ia sair de lá, tava só esperando o momento certo pra sair. E eu falei, acabou, não vou ficar mais aqui nesse lugar de gente... E aí, as coisas começam a desandar. Além dele ficar com essa palhaçada de falar que ia me bater e tudo mais, né? Falando que ia me agredir, a esposa dele também começou a ficar com criancice pra cima da gente. Então a esposa dele ficava fazendo pirraça. Tava pirraçando a gente por algumas coisas, sem necessidade. Quando a gente não queria fazer o que ela queria, ela pirraçava. Uma delas, ela não quis me dar a minha folga, porque eu não quis gravar um vídeo pra clínica dela. Eu falei que eu não ia gravar, então ela quis me pirraçar falando que eu não ia tirar folga no sábado. Falei pra ela, eu vou sim, porque a gente já tinha combinado de tirar folga no sábado. E eu já tinha pago também. E aí eu falei, claro que eu vou folgar. Eu já comecei a pagar minha folga, então eu vou folgar. E se você não permitir eu folgar, eu falto e você desconta do meu salário, não tem problema. Porque eu tinha compromisso nesse sábado e não dava pra eu trabalhar de jeito nenhum. Então, ou ela me dava uma folga, ou eu folgava. E também já teve outras... Eles tinham 2 clínicas, né? Eles têm 2 clínicas. E na outra clínica também, as meninas não compraram aquele Baygon, né? Aquele negócio de matar bicho. E eles não quiseram dar a passagem delas. Porque elas não foram comprar e falaram assim, a gente só vai dar a passagem de vocês o dia que vocês forem lá comprar. Um absurdo. Ok, até aí tudo bem. Chegou um momento que, assim, eu cheguei atrasada, 20 minutinhos atrasada, porque acabou acontecendo um imprevisto. Eu cheguei atrasada, só que eu não falei nada pra ninguém que cheguei atrasada. E pensei, descontem do meu salário esse atraso. Parei um pouco o vídeo, gente, que ela tá fazendo aquela sobrancelha lamination, né? Ou não? Será que ela vai virar? Ela tá puxando totalmente... Olha eu falando do assunto que não tem nada a ver, né? Tô falando do assunto que não tem nada a ver. Se quiserem, que é um atraso de 20 minutos, ou então eu pago depois dessas horas. Tendo um almoço mais curto, ou entrando mais cedo outro dia, enfim. A minha chefe, né, que é a esposa do dono, mandou mensagem pra mim no WhatsApp falando do meu atraso, porque ela já tava meio que implicando e sendo meio grossa com as coisas aleatórias. Porque eu tinha falado pra ela que eu ia folgar, ela querendo ou não. E ela começou a ficar meio grossa. E ela me mandou um áudio super estúpido falando, eu quero você sentada naquela recepção 11 horas da manhã em ponto, eu quero você sentadinha lá, bonitinha. E eu só falei, ok. Foi a única coisa que eu respondi, até porque eu estava na rua, chegando no meu trabalho. Não satisfeita, lá a gente não podia ficar com o celular de jeito nenhum. O celular era na bolsa o tempo todo. E eu acho que eu até sei o porquê. E aí era o celular na bolsa o tempo todo, a gente não podia mexer só no horário do almoço. Não satisfeita, ela me ligou no telefone lá da clínica pra falar a mesma coisa sobre o meu atraso. E a clínica tava cheia no momento que ela me ligou. Então, assim, tinha paciente, tinha alguns doutores lá que estavam me dando bom dia porque eu tinha acabado de chegar e eu tava tentando responder também. E ao mesmo tempo no telefone com ela, prestando atenção no que ela tava falando, porque ela tava falando da mesma coisa que eu já ouvi no áudio. Aí ela pegou, terminou de falar e eu falei pra ela, ok, vou falar o quê? Eu cheguei atrasada, eu vou falar o quê? Ok, você está certa, eu cheguei atrasada. Você quer 11 horas aqui porque eu fui contratada pra trabalhar das 11 até tal horário, tá bom? Eu só falei, ok. Ela não gostou que eu respondi ok, porque eu tinha que falar pra ela, tá bom, rainha soberana, me perdoe, eu sou um lixo de pessoa que cheguei atrasado. E você tá certa, você é maravilhosa. Ela queria que eu falasse isso, só que assim, não vou falar. Aí ela me ligou pela 3ª vez pra falar a mesma coisa. Gente, sério, pegou e falou pra mim que não gosta do meu comportamento, que ela não gosta da minha personalidade, porque eu tenho uma personalidade de não gostar de ouvir quando eu estou errada. Eu não gosto que as pessoas chamem a minha atenção e essa minha personalidade incomoda ela. É isso que ela falou. E aí eu perguntei o seguinte, eu faltei com respeito com você? Aí ela falou, em momento algum eu disse que você faltou com respeito. Aí eu falei, então por que você tá falando do meu comportamento?
Aí eu falei assim, já que você está falando do meu comportamento, você me dá carta branca pra falar do seu comportamento também, de ficar fazendo pirraça. Eu também não gosto do seu comportamento de pirraçar a gente quando a gente fala não pra você. Eu não gosto que você fica pirraçando a gente porque eu não quis gravar o seu vídeo, então você não deixou eu folgar. Ou porque as meninas não foram comprar o veneno e vocês não quiseram pagar a passagem dela. E sabe o que ela me respondeu? Querem saber o que ela me respondeu? Ela falou bem assim, o dia que você for dona do seu próprio negócio e tiver os seus funcionários, aí você vem falar pra mim como que você lida com eles. Aí sabe o que eu respondi pra ela? Então, um dia que você for psicóloga, você me manda uma mensagem, porque daí eu vou atrás de você pra gente ter uma consulta e você me falar a respeito da minha personalidade com um diagnóstico melhor e mais profissional. Aí ela desligou o telefone e ligou pro marido dela. Aí o marido dela esperou eu subir pra cozinha, pro meu almoço, pra começar a me xingar. Olha que legal! E ele me xingou de tudo. Além de falar da minha aparência, ele falou do meu cabelo, ele falou da minha aparência, ele falou da minha conta bancária, que eu sou uma pobre. Ele falou que além de pobre, eu quero ser prepotente e arrogante. Falou pra mim que eu me visto mal, que as minhas roupas são feias, que eu sou desleixada. Exatamente. E aí eu falei pra ele que eu sou prepotente, assim como ele também é. E ele falou assim, que ele pode, porque ele é doutor, porque ele tem pós-graduação, porque ele tem dinheiro, por causa disso, disso. Por quê? Eu posso que eu sou bom. Falou que eu cheiro a merda. Não, vou ter que voltar, não ouvi. Eu não tô interrompendo. Eu não interrompi nada do vídeo. Nada de nada. Não quero comentários aqui que eu ando interrompendo. Não interrompi nada. 8 minutos a menina falando cru. Eu tô só assim, ó. Vamos ver. Porque ele tem dinheiro. Eu vou voltar. Vou voltar a parte em que ele fala que eu quero ouvir. Ele falou, é porque eu sou doutor, um negócio assim, né? Disso. Por quê? Eu posso que eu sou bom. Falou que Eu posso porque eu sou dono, entendeu? Ela falou, também sou prepotente igual o senhor, que não era para ela ter falado isso, porque a discussão aqui é que eu não sou prepotente. O senhor está me acusando de ser prepotente, mas eu não sou. Aí ele pega e fala, eu posso porque eu sou dono. Ai, me ajuda. A merda, que eu sou um cocô. Não entendi a cheiro a parte. merda. Por que cheirar a merda? Por Eu quê? vou colocar o vídeo aqui pra vocês. Porque eu gravei. Eu gravei. Tá cheirando cocô, filha. Você tá cheirando cocô. E aí, depois disso, eu fui investigar mais a fundo. E um monte de menina processou esse homem. Eu não posso chamar de homem. Esse homem, não. Esse velho maluco. Um monte de menina processou ele, gente. Muitas meninas processou esse cara doido. Muito. Uma ganhou e ele não pagou o acordo. E a outra, ele não chegou nem aí na audiência. Pois é. E graças... Ele não tá mais com medo de ser processado, não. Entendeu? Ele não adianta mais... Você pode processar, você pode apresentar, mas ele mostra uma irreverência, né? Ele mostra isso até com a lei. Então, tipo, você ameaça, eu vou te processar. Ele não tem medo, não tem medo. Mas vai pra cima, vai pra cima. Graças a Deus, eu consegui pegar o meu celular na mão e tive a coragem de gravar ele me xingando. Eu vou colocar só uma partezinha aqui que é pra não dar muito BO, porque a gente ainda vai resolver isso na justiça. E eu vou voltar aqui pra contar pra vocês como que foi. 8 minutos. O que parece, gente, é que foi, assim, uma sequência de coisas, sabe? Eu vou falar aqui dos dois lados, porque eu estranhei que o pessoal meio que tá sendo arisco com essa moça, a Jenny. O pessoal tá sendo meio arisco com ela, tipo, comentando, mas você também ficou rindo da cara dele. Enquanto o dentista não se pronuncia, temos apenas a versão da Jenny. A versão da Jenny, sabe o que parece? Que ela é uma menina muito nova. E parece que o chefe não tem nenhum tipo de controle emocional para lidar com isso. E eu quero contar, tá? Porque como eu tenho a minha marca, a gente tem aqui a nossa empresa e a gente teve já que contratar, já ocorreu demissão, já teve funcionário que veio, a gente está há 6 anos aqui. A gente já teve uma experiência legal assim com funcionário que ficou muito tempo e funcionário que ficou pouco. E eu sempre tive um negócio assim dentro de mim em relação a isso, mas eu vou contar para vocês várias coisas, porque eu vou contar também a visão de quem é chefe, porque experimentando isso eu vou falar o que acontece, tá, gente? Coisas assim, enfim. Mas aqui dá para ver que essa galera, segundo a versão da Jenny e a filmagem com provas, né? Eles perderam totalmente as estribeiras. Você não entra em debate com funcionário, gente. Você não tá contente com o comportamento da sua funcionária bem novinha? Duas uma.
Ou você dá um aviso, fulana, você senta com calma, olha olho no olho, não manda por WhatsApp não, porque a gente tem muita coragem por WhatsApp, pode ocorrer discussõezinhas bestas, que pessoalmente todo mundo abaixa a cabeça. Vamos cara a cara. Fulana, tá acontecendo algum problema? Você não tá gostando daqui? Me conta o que tá acontecendo. Deixa a pessoa falar. Por quê? Porque eu não tô gostando do seu comportamento. Você anda respondendo muito, a gente manda fazer uma coisa, não faz. Vamos dizer que seja isso, né? Porque eu não sei. Eu não sei por que a menina não estava gostando do comportamento dela. Segundo a Jenny, ela disse que é porque ela não quis fazer um vídeo para a empresa, que ela não... Eles erraram lá uma coisa lá, que o dono perdeu a cabeça e ameaçou até de bater. Ó, gente, não tem escrúpulo, entendeu? Mas aqui, vou começando pela mulher, porque eu achei um absurdo a mulher encrencando com elas. Ela pegou e ficou debatendo ali com as funcionárias pelo celular. Eu quero você 11 horas. Ela não é sua filha. Fulana, você atrasou de novo. Tá acontecendo algum problema? O que tá acontecendo? Ainda mais porque é contratado, né? É o funcionário CLT. Então ele cumpre ali o horário dele. Olha, fulana, se continuar dessa forma, você senta cara a cara, você olha olho no olho. Se continuar dessa forma, a gente vai registrando todos os atrasos e isso vai acabar sendo descontado. A gente manda pro contador. É simples assim. Você vai exercer o direito da empresa de contabilizar os horários e as horas que faltam. Isso é descontado. E não é nenhuma conta que a empresa faz, é o contador que faz. Tá dentro do direito. Mas por quê? Eu quero você às 11 sentada lá. Ai, cala a boca. Não é pra você ficar de mensagenzinha, ai, ameaçando o funcionário. O funcionário não é seu filho. Não é. É adulto. Quero ver você lá às 11. Não chegou às 11? Teve funcionário que já se atrasou muito aqui. Se não atrapalhou o nosso serviço, a gente ficou de boa. Principalmente, eu tô falando principalmente contratado, CLT, né, gente? Mas se começa a atrapalhar muito, a gente sentou e conversou. Fulano, tá acontecendo algum problema? Você tá falando com adulto, não tá falando com criança. Só que como a menina é nova, acontece de na hora dela debater, ela falar ali umas coisas que jovem fala. Então ela falou assim, no dia que você for psicóloga, eu te chamo para fazer uma consulta. Eu não daria essa resposta. Eu daria cara a cara. Pessoalmente a gente conversa. Ô, fulana, você tá vendo a mensagem que você tá me mandando? Olha que a mensagem ridícula que você tá me mandando. Sou o quê? Sou sua filha? Eu falei que eu ia me atrasar, não gostou, desconta. Demite. Me demite, dá meus direitos. Eu sei que vocês vão falar aqui, Nicole, não é todo mundo que pode olhar pro chefe e falar isso. Mas no momento em que eu sei que o meu chefe é doido, chego atrasado, ou eu baixo a cabeça e não falo nada, e deixo a pessoa falando, ou eu logo falo, você tá louco de falar assim comigo? Você perdeu a sanidade? Eu não sou criança pra você ficar falando assim comigo, você não vai ganhar nada com isso. Agora, entrar no mesmo nível de debate, no dia que você for, também não vale a pena. Agora, o problema aqui tá nos donos, porque os donos são mais velhos, são donos, têm mais responsabilidade, tem um CNPJ rolando aí, pra ficar dando respostinha pra jovem de 20 anos. Ai, vou te bater porque você não fez tal coisa. Deixa eu contar um negócio pra você, tô perdendo minha cabeça aqui. No dia em que o funcionário aqui, os funcionários, cometeram algum erro, eu fiquei brava. Mas eu não grito, não dou escândalo, não faço nada. Se é pra conversar, eu converso cara a cara, dentro de uma sala, só a gente. Se quiser gravar, grave, porque eu não tenho nada a esconder. Mas antes disso, eu tenho uma coisa muito constrangedora, gente, que aconteceu assim comigo muitas vezes. Toda vez que um funcionário cometia um erro, eu pensava, mas você ensinou certo? Você ensinou certo porque as pessoas esquecem. As pessoas estão com muita coisa para fazer e aquele serviço que é mais esporádico, acontece de vez em quando, é possível o funcionário esquecer. Ainda mais quando ele está pegando o ritmo. Quando ele já tem 3 anos, aí você chama atenção. Você fala, fulano, tu tá aqui 3 anos e você me errou aquilo ali. Não faz isso comigo, cara. Não pode. O negócio lá que você fala devagar, você fala... Adulto não gosta de ser chamado a atenção. Então você não precisa de muito. Só de você chamar ele numa sala, ele já fica constrangido. Ele não é igual criança. Ele já fica constrangido porque ele não gosta de ser chamado a atenção. Então você não precisa perder a cabeça, gritar nem nada. Então não ache esse comportamento certo. Esse comportamento é abusivo e pode ser levado a processo. Eles não estão com medo de processo. O problema é deles. Eles vão acumular processo nas costas. Vão ficar toda hora nessa picuinha com funcionário jovem. Funcionário de 19 anos. Para, homem. Nossa, enfim. Só que um outro comportamento que a gente percebe nesses donos é a soberba. E eu vou contar, isso acontece muito, gente. Muito, muito, muito. Eu vou contar como é que isso começa e onde isso termina. Você começa a contratar pessoas para trabalhar para você, você sim se sente a última bolacha do pacote. Porque você percebe, cara, que você tá num momento da sua vida, graças a Deus, em que você tá podendo gerar emprego. Você tá numa situação diferente, que muitos não estão, é verdade. Você começa a se sentir o quê? O pacote da bolacha do pacote. O máximo, entendeu? Só que se você começa
começa a se crescer muito e abrir muito as asas, você começa a tomar paulada dos seus funcionários. Seus funcionários ficam com raiva de você. Isso nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Funcionário ficando com raiva de você, te deixando na mão, respondendo você. Um dono em que o funcionário fica batendo boca, ele perde a moral com os outros funcionários. Então, isso não é bonito de se ver. Tira a moral da pessoa. Um chefe, um gerente, um supervisor, que os outros, os encarregados não têm respeito. Você tá entendendo? Aí você começa a tomar a paulada do seu funcionário também, porque, como eu disse, ele não é criança, então ele não tem medo de você. É uma questão de tempo, até ele perceber que ele já tá perdendo até a consideração pelo trabalho. O que ele quer mais é que você se dane. Aí ele começa a te dar mancada. Nessa brincadeira é você que perde. Você para, gente, rapidinho com a sua soberba. Na hora que começa a doer no bolso e dá dor de cabeça a mancada dos funcionários. Então você descobre que ninguém é melhor que ninguém e que todo mundo aqui tem que trabalhar junto. Porque sem eles, você não consegue. Sem eles, você não consegue seguir. Sem você, eles não conseguem emprego, mas eles conseguem emprego em outro lugar. Mas você não consegue sem eles. Não está contente com o comportamento do seu funcionário? Ou você dá um aviso para ele, conversa com bastante calma explicando. Não atendeu? Você tem a opção de dispensar. Agora, ficar humilhando você não pode. Falando nisso, ela comentou que eles são crentes, pois eu sou cristã. E eu vou falar, gente, Deus nos ajude no dia do juízo. Porque eu passei trauma também trabalhando com cristão. Deus me perdoe, porque eu sou cristã. Eu sou, mas vou te falar. Misericórdia. Tanto quando eu trabalhei e o chefe era cristão, também tinha surtos, e tanto eu agora, sendo dona, e às vezes eu recebo um funcionário que é cristão, e tudo bem que é de tudo, né, gente? É de tudo. Tinha empresa que o dono surtava e ele não era. Mas é que às vezes a gente foca, porque a pessoa fala muito disso, né? E aí a gente foca na religião dela, porque ela tá sempre falando da religião dela. Então você foca o comportamento dela com a religião. Você linka, né? E o cristão, ele fala muito, entendeu? Os outros não falam tanto. Mas todo mundo tá sujeito a erros. Mas aconteceu já de funcionário aqui, que era cristão, me dá uma dor de cabeça, que eu fiquei mal. Oh, meu Deus, não faz isso, gente. É mau testemunho. Isso aí é mau testemunho, viu? Não é bom, não. Toda empresa proíbe celular. Já sabemos o que acontece. Então, o fato do celular é... Nem sempre, gente. Nem sempre. Vou explicar. A gente não encrenca aqui muito com o celular, não. Mas se começar a atrapalhar o trabalho, o funcionário não ter noção, ficar no celular, atendendo o telefone, tentando... Não tem cabimento isso. Mas sim, quando proíbe completamente, mas a ponto de você não poder olhar a hora, não poder manter no bolso, é porque... Não sei. Empresa familiar é bizarro. O que é bizarro não é empresa familiar, gente. O que é bizarro é a falta de preparo para lidar com pessoas. A pessoa, ela monta uma empresa, contrata pessoas e ela não tem nenhum tipo de noção de como tratar um funcionário. Ela não sabe, ela não tem dinâmica. Vamos ver aqui. Agora, ela vai... Olha o que o pessoal falou. Mas por que você está rindo? Acredito no que disse, mas ele pode alegar que estava contando piada ou algo do tipo. Tipo, o pessoal não gostou do fato dela ter rido, dela ficar rindo da cara dele. Eu vou até comentar isso. Como você foi demitido, você já devolve as passagens até 31/5 que tá com você, que você pegou adiantado. Tá bom? Seja mulher, devolva. Faça igual a Bia, tá bom? Que a Bia te indicou aqui. Com certeza. Tá, cresça e pareça. Seja bom igual eu sou, aí a gente conversa igual para igual. Você tá cheirando fralda ainda, é uma nenezinha, uma bebezinha, prepotente e arrogante. Você também. Mas eu posso. Pode por quê? Eu posso porque eu sou bom. Você Tá vendo? Os donos, esse dono aí, ele tá falando, você não saiu da fralda ainda, não sei o quê. Ele deve estar incomodado porque ele dá patada na menina e a menina responde. Você abriu ali a porta do desrespeito e o funcionário agora tá te retrucando. Já não tem mais respeito. Vai cada um pra sua casa. Outra coisa, ela contou na versão dela que pediram para as funcionárias comprarem na rua um objeto. Como elas não quiseram comprar, eles descontaram da passagem. Eu já não entendi se esse objeto saía do bolso delas ou se era do bolso da empresa. Se era um objeto para a empresa ou se era um objeto para elas. Não sei. Só sei o seguinte, que se é CLT, se me der um BO na rua, ele vai ter que responder, porque o horário era para elas estarem dentro do serviço. Se elas passarem mal, acontecer alguma coisa, ele tem que responder e pode dar até acidente de trabalho, se não uma coisa mais grave, porque elas não poderiam estar na rua. Aí vamos dizer que dentro do contrato elas poderiam, tá, gente? Você pede pro funcionário, você pode comprar um negócio ali pra mim? Ou você pode comprar um negócio aqui pra empresa? Normalmente o funcionário quer, porque ele quer sair um pouco, arejar um pouco, porque às vezes tá trancado. Então pode acontecer dele querer sair. Se ele não quer,
tudo bem, então eu vou. Tá tranquilo. Se ele não pode, se ele tá trabalhando, não é pra você ficar criando ameaça porque não fizeram o que você quer. Se tá dentro das obrigações dele, dentro do cargo dele, realizar isso, ele tem que fazer. Senão a gente vai começar a discutir aqui se a pessoa realmente quer realizar o serviço dela. Agora, se não tá dentro, é favor. E favor, a pessoa escolhe se quer fazer ou não. Mas se eles não querem, você não pode tirar a passagem deles de ônibus. Mas tá querendo muito ser processado. Se tudo isso que ela tá falando é verdade, nossa, ele tá, tipo, batalhando muito. Por favor, me processe. Gente, o que é que acontece? Meu Deus. Será, gente? Será? É que ela vai explicar, porque o pessoal não gostou do fato dela rir. Eu tô vendo que a maior questão aqui do meu vídeo não é o que ele falou pra mim, é sobre eu ter rido, né? Vocês assim, excluíram completamente ele ter falado que ia me bater, tudo. A questão é que eu ri. O problema foi que eu ri. E, sinceramente, que tipo de reação vocês queriam que eu tivesse? Vocês queriam que, num lugar onde estava só eu e um homem que estava me xingando, eu partisse pra cima dele? Ou eu começasse a xingar ele também, insultasse ele? Pra Deus o livre guarde ele perder totalmente as estribeiras e meter a mão na minha cara? Porque era a última coisa que eu queria. Independente se eu tava gravando ou não, eu jamais queria que um ser humano chegasse nesse extremo de agredir a sua funcionária. E eu estava, sim, com medo naquele momento. Porque, pô, eu, baixinha, magrinha do jeito que eu sou, sentada, ele em pé na porta, falando um monte assim pra mim, você tá cheirando a cocô, você cheira a cocô. Eu ia fazer o quê? Infelizmente ou felizmente, eu não consigo, apesar de ser vítima, não consigo vestir essa roupinha de vitimização e ficar chorando. Meu Deus, eu não fedo a cocô, é você que fede, não fale de mim. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. E eu acho que é por isso que ele me chamou de uma pessoa arrogante, prepotente, porque eu não consigo mostrar vulnerabilidade. Mesmo quando eu tô vulnerável. Eu não consigo, porque não tinha um homem ali pra me defender, não tinha um funcionário, não tinha nada. Era só eu, sozinha, no meu horário de almoço, e um homem em pé na porta. Ele não estava tão distante assim de mim, porque a cozinha é pequenininha, gritando comigo e falando um monte de coisa. Então eu ri sim, porque naquele momento eu nunca tinha passado por isso na minha vida. Nunca passei mesmo. Então eu ri porque eu não sabia o que fazer e eu não respondi ele. O tempo todo que ele tava me xingando, eu não respondi. E o que vocês viram, inclusive, foi só alguns segundos do vídeo inteiro que eu tenho, que eu não postei aqui e nem vou postar por enquanto. O que acontece? Aqui tem muito pra se dizer, tá, gente? Eu vou falar com vocês. Essa menina, ela, dentro da história, tudo que ela contou, sendo tudo verídico, se tudo for verídico, ela é uma vítima, sim. Porque mesmo ela rindo, ele não tem direito de falar assim com ela. Ela tem o direito de rir. Ela pode rir do que ela quiser, não é motivo de processo. Ele pode demitir, mas não é demissão por justa causa. Ela pode rir o quanto quiser, ela pode ver a vida rindo, tirando sarro da cara de todo mundo. Não tá gostando? Você pode mandar ela embora. É seu direito. Agora, você não tem o direito de falar assim com ela. Você não pode falar que a pessoa cheira cocô, que a pessoa ela é prepotente, ela é arrogante, ela é isso, ela é aquilo. Criar adjetivos pra ela, porque ela pode usar isso contra você, de que isso foi uma humilhação. E o que acontece? Ok, então nós chegamos à conclusão de que os donos realmente são surtados, que eles não podem falar isso. Ah, mas a menina deu motivo, porque ficou rindo da cara deles, mas eles não podem. Eles são os adultos aqui, que tem 40 anos, que tem uma empresa, que gosta de arrotar por aí, que é dono, e eles não podem perder a linha com uma risada irônica de uma moça jovenzinha, que acabou de sair da escola. Não tô falando isso com desrespeito, eu tô falando mesmo que a menina é nova. Se a menina é nova, ela tem comportamentos jovens, e você não pode perder a linha com isso. O adulto aqui é você, o mais velho aqui é você. O dono da empresa, que bate no peito, que tem uma empresa que é dono, que pode, é você. Então você pode sim se controlar. Você pode sim ter autocontrole, não pode perder a linha com jovem, não. Agora, jovem é insolente. Deixa eu contar pra vocês. Eu não tô falando nem dessa moça, tá, gente? Eu tô falando que trabalhar com uma pessoa muito nova, não todos, mas muitos são insolentes. Eu até falei, chegou um dia, teve uma vez que eu trabalhei com um bem jovenzinho. E você não podia falar nada que ele discordasse, que ele era insolente. Ele não sabia conversar direito. Qualquer coisinha que ele entendesse errado, ele já queria bater boca com você. Eu cheguei no Renan e eu falei, não quero mais trabalhar com jovem nem lascando. Quando eu falo jovem, é jovem muito jovem. Dentro da própria condição, e eu também fui jovem, então eu também fui muito assim, né? Às vezes a nossa imaturidade, você é insolente, você não percebe muitas vezes. Então, se você tá numa sala, sozinha,
com um homem gritando, perdendo a linha, e um homem que já ameaçou te bater, mão na consciência. Você não ri da cara dele. Você não ri. E ela falou, gente, foi a primeira vez que eu passei por isso. Sim, ela estava nervosa, ela não pensou antes de fazer. Mas você não responde e você não ri. Porque a tendência é que quando você ri da cara da pessoa, quando ela tá perdendo a linha, ela perde o triplo. Você já estava bravo, gente, e uma pessoa começou a rir da sua cara? Parece que baixa, você vira uma criatura que você não era. Porque quando você tá bravo, chateado e a pessoa ri da sua cara, agora é você que me segure, porque você tá prestes a agredir alguém. Porque é muita falta de respeito você perder a linha e a pessoa rir da sua cara. Eu tô falando aqui de outra situação, não tô falando só da deles. Porque ele já estava faltando com respeito. Mas assim, mão na consciência, eu tô com um homem desconhecido, que eu não sei do que ele é capaz, não sei realmente quem é ele no interior, eu não vou rir da cara dele. Porque é possível ele ir pra cima de mim. E eu só tenho a minha câmera, que ele pode muito bem se livrar. E não tem câmera aqui. Morreu. Morreu. E ele não tem medo da lei, que ele não tá nem com medo de ser processado, sabe lá Deus se ele não tá com medo de ser preso. Não tem mais medo de nada. Então você não ri. Com o tempo, você vai aprendendo que diante dessas situações, você se mantém em silêncio olhando para a cara da pessoa. Você pode bater boca, você pode armar um barraco se você quiser. Mas conforme a gente vai ficando mais velho, muitos de nós para de optar por rir da cara do adversário. Você não ri mais. Ou você debate de igual para igual, começa a quebrar o pau, então vamos brigar. Ou você fica sério só olhando para a cara da pessoa, você filma. Mas dificilmente a gente vai ficar mais velho e começar a rir. Porque você sabe, agora a pessoa vai perder a linha. E como é que eu sei disso, gente? Porque eu fui professora. E o adolescente, ensino médio, tudo, eu dei aula. Você tá dando a bronca no adolescente, ele começa a rir da sua cara. Porque ele não sabe como debater, ele foi colocado numa situação com os colegas que ele tá tomando uma bronca porque ele fez besteira, ele tá fazendo besteira, ele tá sendo chamado a atenção. E aí ele fica mal e ele não sabe o que responder porque ele tá errado. E ele também não sabe ficar quieto só ouvindo. Tá bom, professora. Tá bom, professor. Tá bom, diretora. Eles não conseguem ainda, eles não sabem como é que é. Tipo, deixa só isso acabar. Eles não sabem. O que eles fazem? Começam a rir da sua cara. E aí, você como professor, professora, tá chamando atenção, você não pode deixar isso te abalar. Você segue chamando atenção. Fulano, você não pode fazer isso, coisa feia que você vê. Você segue ele rindo, você deixa ele rindo. Então, ser professora me treinou muito para esses momentos. Que a pessoa pode rir o que for da minha cara que eu vou seguir conversando com ela. Não, não pode. Você tá rindo do quê? Tá acontecendo alguma coisa? Você tá rindo? Não, que eu tô achando engraçado o quê? Porque eu já não sou do comportamento desse homem, né? De ficar xingando a pessoa, né? Mas se a pessoa começa a rir da minha cara, dificilmente eu vou perder a linha, porque eu já trabalhei com escola e sei. Quando a pessoa fica muitas vezes acuada, ela ri, mas não, isso vai provocar em você muita ira. Mas você não pode se deixar levar. E esse homem perdeu a cabeça. Na hora que ele viu ela rindo, aí que ele começou. Ele deve ter perdido mais a linha quando ele viu ela rindo. Mão na consciência, galera. A pessoa tá perdendo a linha com você, está numa sala trancada, briga de igual para igual. Vamos conversar. O que você tá falando é tudo mentira. O que você tá louco de falar assim comigo? Você pode falar o que você quiser, mas evita rir, porque a pessoa ela vai virar no giraia nessa hora. Claramente, ela estava desconfortável, sim. Ela não sabia o que fazer. O problema é que na audiência ele vai usar isso que era brincadeira e você estava até rindo. O povo sem entender que foi no desespero, sabe? Sim, é pro desespero, mas enfim, não é evitar fazer isso. O povo não pensa com complexidades. Eles acham que todas as pessoas reagem de uma forma padronizada. Gente, eu também ficaria rindo. Porque rindo e dando palco para ele falar mal. Não, cuidado, porque às vezes ele não fala mais não, ele vai para cima. Então é isso, gente. Eu acredito que esses donos realmente, eles não sabem, dentro da versão da Jenny e das provas com o celular dele gritando, eu acho que dificilmente esses donos aí têm jeito com esse negócio de lidar com pessoas. Mas enfim, eu acho que indo nessa ideia, eles são surtados, tão doidos. Parece, na versão da Jenny, que é isso. Não respeitam ela. Mas então me conta aqui o que vocês interpretaram dessa história. Se já aconteceu coisas semelhantes com vocês, me conta aqui que eu quero saber. Obrigada por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo. Acessórios anti-frizz, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim. Tudo isso na loja Niale, www.niale.com.br. Perfumaria especializada em acessórios anti-frizz.